Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Quando nós falamos sobre aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a mudança que Ele traz na nossa vida, os caminhos que se abrem e as oportunidades que nós temos, muitas pessoas não conseguem compreender, não conseguem vislumbrar, não conseguem entender o que significa isso na vida de uma pessoa que se permite ser transformada pelo poder do Espírito Santo e pela atuação de Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. O Senhor, quando nós entregamos nossa vida para Ele, Ele traz uma transformação total. Nesse momento, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Nós saímos de um nível para outro nível totalmente diferente. Nós já não somos mais as pessoas que Ele criou, mas simplesmente nós somos pessoas que Ele criou e que agora passa para um nível de relacionamento e de intimidade com Deus. Não é uma vida baseada simplesmente nos seus próprios entendimentos, mas é uma vida que passa a viver agora um plano e o propósito de Deus. E quando se entrega e quando se permite sair do lugar que está e chegar aonde Jesus quer nos levar, então há uma transformação e há um privilégio e um presente. E isso está no livro de Salmos, capítulo 32, no versículo 1 e 2, que diz assim, ó: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Aqui mostra a grande diferença e o grande privilégio, porque todos nós pecamos e todos somos destituídos da glória de Deus, até que nós aceitemos Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento, os nossos pecados, eles são perdoados. Então, tudo que nós vínhamos fazendo, a vida desregrada, a vida totalmente fora do propósito de Deus, sendo dominado pelas obras da carne, que é a prostituição, lascívia, a ira, dissensão, facção, e dentre outras tantas. Então, tudo que vivíamos, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e declaramos com os nossos lábios, aceitamos com o nosso coração, então a partir desse momento, esses pecados eles são esquecidos, eles são perdoados. E o Senhor, quando Ele nos perdoa, Ele não leva mais em conta. Ele não pensa mais nisso, Ele não considera mais isso. O Senhor agora, Ele quer o quê? Uma vida nova a partir de então. E aí, nesse momento, como Ele sabe que o ser humano é vulnerável, e se Ele deixar o ser humano caminhar sozinho, ele vai incorrer em todos os pecados novamente, então Ele manda o Espírito Santo para vir habitar dentro de nós. Essa habitação do Espírito Santo dentro de nós nos conduz agora a uma nova vida, um novo estilo de vida. Porque ainda que nós façamos coisas erradas, porque nós não estamos livres do pecado, mas o Espírito Santo ele está agora para nos constranger, ele está agora para nos exortar, ele está agora para nos ensinar, ele está agora para nos conduzir ao caminho correto. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e o coração fecha? A gente fica com aquele sentimento ruim de que não deveria fazer, não é legal. E muitas vezes a gente não faz. E depois a gente vê que era melhor não ter feito realmente. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está nos constrangendo. E outras pessoas insistem e vão-se embora e continuam fazendo. E quando vai ver lá na frente, dá um problema e aí ele vai falar assim, puxa vida, se eu não tivesse feito, né? Se eu não tivesse feito. E o se era justamente o Espírito Santo falando ao coração. Porque todos nós que aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo conduzindo os nossos caminhos e a nossa vida. E aí ele termina dizendo aqui, o pecado é perdoado, e ele termina com uma expressão muito interessante que diz assim, cuja consciência é sempre sincera. Nós precisamos ter sinceridade na nossa consciência, nos nossos pensamentos, porque Deus é sincero conosco. Nós precisamos ser coerentes com as nossas atitudes, porque Deus é coerente conosco. Nós precisamos estar sempre firmes na promessa e na palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. E como Deus ele é fiel para cumprir, Ele cumpre todas as promessas dEle, inclusive essa de perdoar todos os nossos pecados, né? Quando nós nos arrependemos de verdade e buscamos uma vida de transformação. Então, o Senhor também ele é fiel para poder trazer juízo a quem Ele precisa trazer juízo. Por isso a necessidade de arrependimento. E
na palavra do Senhor vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele vai nos purificar de toda sujeira, de toda imundície. Mas para isso nós precisamos nos arrepender e confessar diante dEle. A promessa dEle para nós já foi liberada. A promessa dEle para você já está liberada. Agora depende da sua posição, da sua atuação, da sua decisão. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Eu sempre digo isso. Deus não tem muita coisa para fazer, mas não. Ele já mandou Jesus naquela cruz para morrer por nós, para poder nos trazer vida e vida em abundância. Ele já trouxe Jesus para ser o caminho, para acessarmos ao Pai. Ele já deu o Espírito Santo para estar dentro de nós. Ele perdoa os nossos pecados. E o que agora Deus tem que fazer? Ele tem muita coisa, muito pouca coisa para fazer. Porque tudo que Ele poderia liberar para nós, Ele já liberou. Agora, o passo é nosso. Tudo mais que Ele pode fazer vai depender do nosso passo, vai depender da nossa decisão, vai depender do nosso sim para Ele. Ele disse que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Ele entra e ceia com Ele. Então é a hora nossa de abrir a porta. Por isso eu te faço esse convite. Abra a sua porta do seu coração para Jesus. E se você abriu, venha viver intensamente com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.